Salve, salve, pessoal! Sou o professor Evanilson do canal Matemática Tamo Junto e o vídeo de hoje traz um conteúdo de matemática bem interessante, né? No caso, hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre os triângulos, tá certo? Então, assim, esse conteúdo é fácil de compreender, tá bom? Então, já pega aí lápis, borracha, caderno para fazer anotações e vamos lá. Pessoal, elementos de um triângulo. Tá certo? Aqui a gente observa um triângulo. Primeiramente, por que chama-se triângulo, né? Que pergunta mais difícil essa, né? Então, gente, temos um triângulo, né? Essa figura aí chama-se de triângulo porque tem exatamente 3 lados, tá certo? Então, em um triângulo, pessoal, a gente consegue identificar alguns pontos, né? Por exemplo, os vértices, os lados, os ângulos internos e os ângulos externos também, né? Então, é um polígono aí que, além de conter 3 lados, não necessariamente precisa ser 3 lados iguais, que a gente vai ver alguns tipos de triângulos também, né? Onde existem triângulos que têm os 3 lados iguais, sim, outro que tem apenas 2 lados iguais, e um terceiro que tem todos os lados diferentes, tá certo? Então aqui, para iniciar, a gente tem um triângulo bem simples, né? A representação dele aqui, com alguns pontos que a gente vai identificar aqui, tá certo? Então o primeiro ponto que a gente vai identificar aqui nesta representação é exatamente os vértices. O que é os vértices, tá certo? Então, gente, os vértices são os conhecidos cantos, tá certo? Onde os segmentos de reta, eles se encontram. Então, nessa representação aqui, desta figura, a gente diz que os vértices são exatamente os pontos aí, no caso, os pontos A, B e C, tá certo? Então, aqui no caso, A, B e C. Os vértices de um triângulo, gente, ou de qualquer outro polígono, é representado por letras do nosso alfabeto, letras maiúsculas, tá ok? Então, o nosso próximo ponto que a gente vai identificar aí são os lados, tá certo? Vou mudar aqui a cor da caneta para ficar melhor para a gente identificar. Então, quais são os lados aqui deste polígono, né? Então, os lados aqui, gente, temos o lado A, C, né? Temos o lado aqui AB, temos o lado BC, tá certo? Então, é justamente de um ponto até o outro, né? No caso de um vértice até outro, você forma um segmento de reta que é denominado lado, tá certo? Quando se trata de um polígono. Então, aqui a gente tem exatamente os lados AB, né? AB, BC e CA. Tudo bem, pessoal? Então, é simplesmente os lados. Vamos partir agora para os ângulos internos. Fácil de identificar também. Temos aqui que os ângulos internos, gente, são exatamente essas aberturazinhas aqui, ó. Tá certo? Então, nós temos aqui o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, né? Então, é internamente, né? Ou seja, dentro do polígono, dentro do triângulo, né? Já que a gente está trabalhando com o triângulo. Então, eu poderia dizer aqui que os ângulos internos dessa representação aqui são os ângulos, o quê? A, B e C. Gente, sempre quando você estiver representando um ângulo, não esqueça de colocar aqui o chapéuzinho, tá bom? Ficou meio estranho o chapéuzinho aí, mas você deve colocar igual a esse daqui, tá bom? Para você identificar que é um ângulo, tudo bem? Então, todos vão ter esse mesmo sinalzinho aí, esse mesmo chapéuzinho em cima da representação do ângulo. E agora nós temos os ângulos externos. Esses ângulos externos, pessoal, são ângulos que vocês vão encontrar exatamente fora do triângulo, também representado por letras do nosso alfabeto, tá bom? E aqui, gente, assim como os ângulos internos, vocês vão representar eles também com o chapéuzinho, né, sobre eles, que é para identificar que é um ângulo. Claro que um ângulo externo. Algumas observações que a gente poderia fazer aqui, gente, é interessante que você pause o vídeo agora e faça essas anotações aí que eu acabei de falar,
para quando você estiver estudando, compreender melhor. Então você faz as anotações aí, fica melhor. Eu vou pegar aqui a borracha para apagar aqui o que eu risquei aqui, o que eu fiz, para a gente fazer também algumas outras observações. Certo, pessoal? Olha só. A junção de um ângulo interno com um ângulo externo, observe aqui, você vai obter um ângulo de 180 graus. Certo? Então, se você juntar aqui o ângulo A mais o ângulo A, né? O ângulo A maiúsculo mais o ângulo A minúsculo, você vai obter um ângulo de 180 graus. Certo? Então, você vai obter aí um ângulo de 180 graus. Nossa, minha letra parece a letra do quadro. Certo? Então, 180 graus. Se você juntar aqui o ângulo B mais o ângulo B, você também vai obter um ângulo de 180 graus. Tudo bem? Outra observação que eu quero que vocês anotem aí é que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, tá certo? De qualquer triângulo sempre vai ser igual a 180. Então, se eu pegar aqui, olha só. Se eu pegasse aqui, por exemplo, A mais B mais C, eu também vou obter um ângulo de 180 graus, tá certo? Então, eu poderia escrever, né? É interessante que você coloque aí também, escreva aí no seu caderno, que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser igual a 180 graus. Tudo bem? Assim como a soma dos ângulos externos de qualquer polígono sempre vai ser igual a 360 graus. Então, se eu somar aqui, ó, C mais A mais B, você vai obter um ângulo de 360 graus, tá bem? Enquanto os ângulos internos, a soma é igual a 180 graus, os ângulos externos, a soma é 360 graus, tudo bem? Então, vamos continuar aqui. Classificação dos triângulos. Aqui nós temos os triângulos, né? 6 representações simples aqui de triângulos, onde aqui essas 3 primeiras aqui são relacionadas aos lados e essas outras 3 aqui mais embaixo são de acordo com os ângulos. Então vamos lá. É interessante que você anote aí, pessoal, a observação, né, a característica de cada triângulo. Por exemplo, o triângulo equilátero, você tem um triângulo onde todos os lados são iguais. Então você pode anotar aí. Triângulo equilátero tem todos os lados iguais. No triângulo isósceles, você tem apenas 2 lados iguais. Né? Então, você poderia anotar aí que o triângulo isósceles tem exatamente 2 lados iguais e o terceiro lado ele tem uma medida diferente, certo? Enquanto escaleno, triângulo escaleno, você tem um triângulo onde os 3 lados são diferentes, tá ok? Por último aqui, quanto aos ângulos agora, não é? Um triângulo retângulo. Qual é a característica básica de um triângulo retângulo, né, gente? A característica básica do triângulo retângulo é justamente esse ângulo reto aqui. Então, retângulo, né? Você tem um triângulo com exatamente um ângulo reto, tá ok? E aí, o acutângulo aqui, o triângulo acutângulo, a característica dele é os três ângulos têm medidas menores que 90 graus, certo? Então, o triângulo acutângulo tem os 3 ângulos menores que 90 graus. O obtusângulo, tá certo? Você observa que ele tem um ângulo, tá certo? Ele tem um ângulo que tem uma medida maior que 90 graus. Então, enquanto o retângulo é igual a 90 graus, o acutângulo, todos os 3 ângulos são menores que 90 graus e o obtusângulo você tem um ângulo maior que 90 graus, tá bom? Então é interessante que você anote isso daí também para dar uma estudada depois. Na sequência, gente, eu trago aqui algumas características de um outro triângulo, tá certo? E aí você observa aqui que neste triângulo ABC aqui, né, que é o nome que foi dado para este triângulo aqui, por que esse nome é ABC? Gente, como sabemos, o triângulo
ele tem 3 lados, né? E cada vértice é representado por uma letra. Então, quando eu junto essas 3 letras, tá certo? Eu tenho o nome do triângulo. Então, esse triângulo aqui, eu poderia chamar ele de triângulo. Tentar fazer aqui, triângulo ABC, ok? E aí, gente, como eu havia, naquele primeiro triângulo, feito algumas observações sobre a soma de alguns ângulos, né? Você vai obter uma determinada medida, por exemplo, que pode ser 180 graus ou até mesmo 360 graus. Aqui a gente vai observar uns ângulos, né? Outros tipos de ângulos, como por exemplo os ângulos que são alternos internos. Alternos internos. Aqui, gente, é como se eu tivesse uma reta. Observe essa reta R aqui, tá certo? E eu tenho aqui o lado BC do triângulo, aqui embaixo, olha só. Tá certo? Você observa que isso daí ele forma duas retas paralelas, ou seja, duas retas que não se cruzam. E entre essas duas retas paralelas, tem o desenho exatamente do triângulo ABC, certo? Observe que o lado AB vai de uma reta até a outra. Observe que o lado AC vai de uma reta até o outro. Não é isso? Você tem dois segmentos de reta, dois lados do triângulo, que vão exatamente lá da reta R até a reta aqui, que é formada pelo prolongamento do lado BC. Ok? O que é que eu quero dizer com isso? O que é que eu quero falar sobre isso? Eu quero dizer, gente, que quando você tem um par de ângulos que são alternos internos, tá certo? Alternos internos, você tem um par de ângulos que são iguais. Então, deixa eu mudar aqui a cor da caneta para me mostrar direitinho, né, melhor para vocês. Por exemplo, o ângulo M e o ângulo B, eles são alternos internos por quê? Porque eles são alternos porque tem um de um lado da reta numérica, no caso aqui, no caso do lado AB tem um ângulo de um lado e o outro ângulo está do outro lado. Então, tá certo? Você observa que o ângulo M está do lado esquerdo e o ângulo B está do lado direito, né? Do lado AB. Quando isso acontece, você tem exatamente dois ângulos que têm a mesma medida, tá certo? Então, eu poderia dizer aqui que, por exemplo, se B medisse 50 graus, certo? Se B medisse 50 graus, eu teria que M também seria 50 graus, certo? Então, pares de ângulos alternos internos, eles têm a mesma medida, certo? Assim como o ângulo M e o ângulo C. Eles também estão entre essas duas retas, certo? Eles estão nesse meio aqui, ó, certo? E forma exatamente dois ângulos. Um do lado direito e outro do lado esquerdo, né? Ou vice-versa, tá certo, gente? Aí o que acontece? Se você tem um par de ângulos que são alternos internos, lembrando que é alterno porque é um de um lado e outro do outro, um do lado e o outro do outro lado, e interno porque está entre as duas retas paralelas, certo? O que acontece? Eu chamo de ângulos alternos internos, ou seja, eles têm a mesma medida, são ângulos iguais, tá bom? E aqui você observa, né, que eu venho falando desde o início, né, a reta R é paralela ao lado BC. Paralelo, gente, quer dizer o quê? Que não se cruzam, tá bem? Logo aqui, você tem que o ângulo M é exatamente o ângulo B, mais o ângulo A é igual ao ângulo A, e o ângulo N igual ao ângulo C. Exatamente isso daqui que a gente acabou de ver, certo? O que acontece? Você tem um triângulo que é, né, como eu já havia falado anteriormente, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. E aí, se você tem um par, por exemplo, aqui no caso você observa dois pares de ângulos que são alternos internos, você tem que
essas medidas também vão ser iguais devido esses ângulos terem a mesma medida. Ok, gente? Então, aqui embaixo tem assim, ó, além dos ângulos internos, um polígono, como o triângulo, possui ângulos externos. Isso daqui a gente já vem falando desde o início. Né? Então, os ângulos externos são aqueles formados por um lado do polígono e pelo prolongamento de um lado consecutivo a ele. Então, também já havia falado, olha só, você tem o lado BC aqui, você tem o lado BC, certo? E aí ele para aqui, ó, né? Porque forma o ponto, né, de encontro aqui dos dois segmentos de reta que são os lados do triângulo. Esse prolongamento aqui, ó, exatamente o que forma, exatamente o que a gente pode observar a formação do par de retas paralelas, né, em relação à reta R aqui também, ok? Então anota tudo isso daí, não anota só o que tem aqui no slide, gente, não anota só o que tem na tela, anota o que eu estou falando também, tá certo? E que eu trago aqui, ó, um zoom, vou até aqui pegar a borracha para apagar aqui, ficar melhor, tá bom? Porque fica até melhor, maior, para vocês verem exatamente o que eu falei, certo? Então vou dar uma breve revisão aqui. Aqui você tem um par de ângulos que são alternos internos, né, devido estar entre essas duas retas aqui, a reta R e o prolongamento da reta do segmento de reta ou do lado BC, tá certo? Então é a reta R aqui, e aqui você tem o outro lado. Então tudo que tiver aqui entre esses dois, essas duas retas, né, estão internamente a elas, né? Então por isso que chama-se alterno interno. Alterno porque é um de um lado da reta e o outro do outro lado da reta, né? E alterno, né, como já havia falado, do lado e outro do outro, e interno porque está entre as duas retas aqui, as duas retas paralelas, tá ok? E aí, se você, por exemplo, se você juntar aqui, olha só, este ângulo C com o ângulo que eu acabei de desenhar aqui, eu poderia chamar de, sei lá, um ângulo K, você vai obter um ângulo de 180 graus também, certo? Se você juntar M mais A mais N, observe que você também vai formar um ângulo de 180 graus. Né? Você vai obter um ângulo de 180 graus, nada mais, nada menos do que um ângulo de meia volta. Não é isso? E aí, como você já sabe, A mais B mais C também formam um ângulo de 180 graus. Então, logicamente, basicamente, né, a característica principal em relação aos ângulos é que a soma dos ângulos internos de um triângulo medem igual a 180 graus. Ok? Então, mais um exemplo aqui. A gente vai fazer só algumas observações aqui, gente, em relação a este triângulo. Ok? É a mesma coisa basicamente do outro. Olha só. Se você pegar aqui A mais Z, você vai obter um ângulo de 180 graus. Então, você pode até anotar aí, fazer essa representação aí também, né? 180 graus. Se você juntar também A mais B mais C, também vai ser igual a 180 graus. Se você juntar, por exemplo, Z mais X mais Y, também vai ser igual a um ângulo de 360 graus. Lembrando que enquanto a soma dos ângulos internos de um polígono, né, no caso do triângulo, é 180 graus, os ângulos externos de qualquer polígono sempre vai ser igual a 360 graus, ok? Então, se eu, por exemplo, juntasse aqui, olha só, x, né, o C aqui mais o x, você também vai obter um ângulo de 180 graus. Tá certo, pessoal? Então, vamos aqui para um exemplo extra, tá bom? Calcule o valor de A na representação deste triângulo. Observe que você quer saber somente o valor de A, mas você tem 2A. Se você tem 2A aqui, gente, você sabe que eles são números iguais, né?
Por exemplo, se A for, sei lá, 45 graus, o outro também vai ser 45 graus. A questão principal aqui, a gente vai ter que descobrir primeiro quanto que vale esse ângulo aqui, ó. Eu poderia chamar ele de ângulo, qualquer um nome, por exemplo, vou chamar ele de B, certo? E aí você observa, se você juntar o ângulo de 116 graus mais o ângulo B, você forma um ângulo aqui, ó. Vou pintar aqui. Você forma um ângulo de 180 graus. Então, eu poderia dizer que B mais 116 graus é igual a 180 graus, certo? O que vai acontecer agora? Olha só. Como eu quero saber o valor de B, eu vou isolar ele antes da igualdade, como se eu tivesse, como é que eu posso dizer? Estivesse resolvendo uma equação do primeiro grau. E aí eu coloco o quê? B vai ser igual a 180, repito 180 aqui, menos 116 graus, né? O sinal positivo antes da igualdade vai negativo para depois da igualdade. E aí você tem que 180 graus menos 116 graus vai dar exatamente a 64 graus. Descobri o valor de B, né? O que vai acontecer agora? Sabendo que B mede 64 graus, o que é que eu vou fazer em seguida? Né? Agora, você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, você vai fazer o quê? Olha só. A mais A, esses dois A que tem aqui, mais 64 graus, que foi o valor de B que a gente obteve, dá igual a 180 graus. Certo? O que eu vou fazer em seguida? Vou organizar. Vou colocar somente as incógnitas para essa igualdade e todos os números para depois da igualdade. Então, vai ficar A mais A igual a 180, repito, menos 64 graus, né, positivo antes da igualdade, passa para depois da igualdade com o sinal invertido. Né? Então, menos 64. E aí você tem A mais A, gente, dá igual a 2A, não é isso? E 180 menos 64 graus vai dar exatamente igual a 116 graus. Fazendo isso daí agora, você quer saber o valor de A, então você tem que A vai ser igual a 116 graus dividido por 2, certo? Então, quando eu pego aí e divido 116 graus por 2, eu vou obter exatamente 58 graus. Então, eu acabo de descobrir aí que o valor de A, né, no caso aqui de cada um desses A aqui, é exatamente igual a 58 graus, tá bom? Então é interessante que você faça essa representação aí, faça essa resposta aí também, para facilitar a sua compreensão, tá certo, pessoal? Então qualquer dúvida, manda para mim, tá certo? Então obrigado aí pela atenção, inscreva-se no canal também, tá certo? Então a nossa aula de hoje foi isso, tá certo, pessoal? Então até uma próxima e tchau, tchau!